Bem, nós temos hoje a alegria, o prazer de termos conosco o Sidney Lourenço, que é palestrante da doutrina espírita, um trabalhador desta doutrina, e que estará conosco hoje nos falando sobre o tema, o que é o Espiritismo. Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Primeiramente agradecemos à casa a oportunidade de aqui poder retornar e dizer a todos que a nossa palestra é inédita em 2017, porque em 2016 nós já falamos sobre esse tema, né? Então é um material totalmente novo para esse ano. Falar desse tema, principalmente no início do ano, quando as casas espíritas estão se organizando para montar os grupos de estudo, e quando as pessoas que vêm pela primeira vez ter contato com a doutrina espírita, ou aqueles que já estão há algum tempo, mas que ainda talvez não tenham despertado para a leitura das obras da codificação, essa palestra visa justamente trazer alguns pontos. Naturalmente que o Espiritismo é muito amplo, mas nós vamos apenas pontuar, trazer algumas questões que com certeza já é de conhecimento de todos. O primeiro ponto é em relação ao próprio conceito do Espiritismo. Allan Kardec, quando apresenta o conceito do Espiritismo no seu primeiro plano, ele vai afirmar que o Espiritismo é uma ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e a relação com o mundo corporal. Então, quando ele apresenta que o Espiritismo é uma ciência nova, ele está ali começando a afirmar que a ciência, como nós conhecemos, e ele afirma isso no item 8 da introdução do Livro dos Espíritos, ela é impotente para se pronunciar nas questões do Espiritismo. Até porque a ciência, ela se utiliza de elementos materiais para comprovar os fenômenos, os fatos, e a partir daí criar suas teorias. O cientista, aquele que se detém à prática científica, ao encontrar um fenômeno, cria-se uma hipótese, e a partir dessa hipótese tenta prová-la que ela é falsa, e ao chegar à conclusão que ela não é falsa, então passa a ser verdadeira, surge então a teoria. Se nós pegarmos a prática do Espiritismo, ela não segue o mesmo caminho. Até porque, quando se vai pesquisar, tentar encontrar no corpo a alma, não se percebe, não se vê a alma. Quando se busca fazer análise detalhada do corpo, como se faz em um laboratório. Daí então conclui-se aquele que se mantém apenas na visão material que a alma não existe. Por isso que a doutrina espírita ela tem um objeto diferente, ela tem uma proposta diferente. Por isso que a ciência espírita ela passa a ter essa característica diferente. Por isso, quando nós estudamos o Espiritismo, é importante entender. E o próprio codificador ele vai afirmar que para se versar no conhecimento que existe na Terra, dependendo da especialidade da área do conhecimento, o homem precisa ter 10, 15 anos nessa área do conhecimento para entender ou se tornar uma pessoa um pouco mais sapiente dentro do conhecimento humano, mais da metade do tempo que vive na Terra. Mas para se versar na ciência do infinito, que é a proposta do Espiritismo, precisa de muitas e muitas reencarnações. Então não é de uma hora para outra que nós vamos adquirir esse conhecimento. E como no seu primeiro momento, na sua definição, ele vai falar então que a doutrina espírita tem como objeto estudar o mundo espiritual, esse mundo verdadeiro, da onde todos nós viemos e para onde todos nós iremos. É este mundo verdadeiro, esse mundo espiritual que tem uma correlação com o mundo material, interage o tempo todo no mundo material. E esse mundo material, que ele pode deixar de existir sem que mude a essência do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é pré-existente e sobrevivente a tudo. Então, esses conceitos, quando entendido, passamos a partir daí a inferir, diante das situações da vida, a maneira como temos que encarar a dor, o sofrimento, a morte, a existência, as angústias, as emoções, as nossas questões particulares no nosso processo evolutivo. Então, quando você observa a natureza, as questões que ocorrem na natureza, como, por exemplo,
as destruições, os maremotos, terremotos, dos tsunamis, ou então mortes coletivas, desencarnes coletivos, se esses conceitos estiverem claros, entendidos, dentro do conhecimento espírita, fica fácil de entender, fica fácil de perceber que há pontos de contato com esse conhecimento que esclarece perfeitamente essas nuances da nossa vida do dia a dia. Como nós somos naturalmente herdeiros de um processo judaico-cristão, nós temos um conhecimento adquirido ao longo da nossa existência, no processo atávico psicológico, herdado pelos nossos pais, a maneira de encarar Deus, a maneira de se relacionar com Deus, de uma forma muito exterior. Até porque sempre permeou-se dentro dessas crenças religiosas, de até então, os conceitos materialistas. Dentro das instituições dos homens, como as instituições sociais, tem sempre a conotação materialista, tem sempre o viés materialista dentro desse processo. Já a partir do advento do Espiritismo, começa então a ter uma nova proposta, um novo paradigma. Por isso que nós, ao adentrar o Espiritismo, devemos então tentar entender esses princípios, tentar entender como é que se organiza esses conceitos. E a partir daí, fica fácil então, vamos dizer assim, inferir em qualquer outro conhecimento. Um segundo momento, ele apresenta também que o Espiritismo, ele visa estudar a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Então, o objeto de estudo do Espiritismo é a alma, é o espírito, o ser imortal. Por mais que nós venhamos a ter atitudes nas casas espíritas, de uma forma geral, atendendo às questões do corpo físico, que é passageiro, mas o objeto principal da doutrina espírita é atender o espírito imortal. Ou seja, entender por que nós estamos aqui, para onde nós iremos, qual a estação do nosso destino, o que vai nos acontecer após a morte do corpo físico. Eu costumo sempre dizer isso, eu disse o ano passado, eu vou dizer hoje, esse ano novo, né, coisa nova, né, que nós temos sempre um bilhetinho marcado, o dia de vinda para a Terra e o dia de retorno. Todo mundo. O pessoal quiser saber depois que dia que vai voltar, só no final da reunião eu já digo aqui. Está marcado já a data. Vamos retornar. Eu não sei se o pessoal esse ano já avisou, mas todo mundo que está aqui vai desencarnar, mais cedo ou mais tarde. Então esse é um fato que vai acontecer. Ah, mas eu não quero que aconteça agora. Tudo bem, pode acontecer daqui a 5 minutos, ou daqui a 1 hora. Pode demorar, ou pode até acontecer de uma forma imediata. Então, se isso é uma realidade, não adianta eu fechar o olho e dizer, eu não quero desencarnar. Desencarna, volta para o plano espiritual. Se Deus viesse à Terra, ou se os espíritos perguntassem, veja bem, aqui na casa espírita eu quero saber quem vai aceitar, ou acreditar, ou vai sofrer a prova da reencarnação. Então o pessoal do lado de cá não vai reencarnar, e o pessoal daqui vai reencarnar. Não acontece assim. Se você é espírita, católico, budista, ateu, vai ter que entrar no processo da evolução, porque é uma lei natural. Então, a doutrina espírita, o espiritismo está de encontro a esta realidade, estudar, entender a lei natural. Então, quando nós começamos a trazer alguns subterfúgios à proposta espírita, nós estamos dificultando esse entendimento. Quando nós começamos a trazer elementos externos desse conceito que liberta, mas começamos a aprisionar com pequenos conceitos de A ou B ou C, dentro desta nossa realidade, nós estamos limitando o espiritismo. Por isso que a proposta espírita é de libertação de consciência, de entendimento de si próprio, e para que cada um de nós venhamos a crescer como espírito imortal. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de livre exame. Então, o espiritismo, só para que a gente possa fechar, porque quando chegar lá no plano espiritual, vão perguntar qual é o conceito do espiritismo lá no umbral, vocês já vão saber. Respondem lá tranquilamente, né? Então, a doutrina espírita, Allan Kardec apresenta então que o espiritismo é uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual, esse mundo verdadeiro, e a sua relação com o mundo corporal. E propõe estudar também a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Aí vocês vão dizer assim, virou aula lá, né? O centro espírita. Gravar conceitos. Mas esses conceitos, a partir do momento que eles são gravados e transferidos depois para a área da nossa ação, ele facilita. Eu narrei um fato interessante
acontecido com o codificador. Allan Kardec, assim que publicou o Livro dos Espíritos, ele, na sua primeira edição, com 502 questões, várias pessoas que iam na França, porque a França, na época, a meados do século XIX, berço da cultura, como desde a Revolução Francesa, já tinha essa proposta. O conhecimento, por exemplo, a época de nosso codificador, ele nascia pela manhã, amadurecia ao meio-dia e morria à tarde, para no dia seguinte surgir uma nova ideia. Então as ideias eram muito voláteis naquele período. E quando a doutrina espírita surge, ela surge justamente nesse caldo cultural, na proposta do positivismo de Comte, a própria proposta de Charcot, na Salpêtrière, ou seja, toda uma realidade cultural que acontecia na época. E quando a doutrina espírita surge, ela surge nesse meio. E muitos dos estudiosos, principalmente os médicos homeopatas, iam na França beber essa cultura, como a próprios psicólogos e tudo mais, iam beber essa cultura. E um desses amigos de Allan Kardec, porque ele, além de falar e escrever em 5 idiomas, ele se correspondia no mundo inteiro. E ao se corresponder, tinha um amigo do Peru, que ele se correspondia, e esse amigo, ao adquirir o Livro dos Espíritos em francês, na sua primeira edição, ele começou a traduzir para os aborígenes da região do Peru, os índios daquela região. E traduzir justamente a questão da reencarnação. Ensinava ele sobre as questões da reencarnação. E ele então narra, escreve ao professor Rivaio, na época, dizendo a sua experiência. Certa feita, diz ele, numa aula, como se fosse hoje, num grupo de estudo, ele ensinando sobre a reencarnação, um deles questionou para aquele que interpretava e traduzia o Livro dos Espíritos. Quer dizer, então, que quando a gente morre, a gente pode nascer de novo? Pode, diz ele, respondendo ao codificador, narrando a história. O outro perguntou, mas quer dizer então que o meu amigo, a minha mãe, o meu parente, alguém que eu gosto, quando morre, ele pode nascer de novo? Pode. E nós podemos nascer em qualquer lugar da Terra? Sim, pode acontecer. Quer dizer então que quando os brancos morrem, eles também podem nascer novamente? Pode nascer. Quer dizer então que um amigo meu, um parente meu, quando morre aqui, ao nascer de novo, ele pode nascer lá no meio dos brancos? Pode nascer no meio dos brancos. E quer dizer então que quando os brancos morrem, também pode nascer em nosso meio? Pode acontecer. Então quer dizer, se eu brigar com os brancos, eu posso estar brigando com um amigo meu, alguém que eu amo muito, né? Pode acontecer, de outra vida. Então não é bom brigar com os brancos não, né? Então vejam, a lógica da reencarnação é a base da fraternidade. Voltemos no tempo. Olhemos a proposta da Revolução Francesa, a ideia de igualdade, liberdade e fraternidade. Era, por si só, por uma visão materialista, não tinha base. Porque a fraternidade, quando separa os indivíduos, ela é falsa em si própria. Mas quando começamos a estudar o novo paradigma do Espiritismo, começa a se entender, porque iguala a todos, sem exceção. E isso é um choque para aqueles que têm as questões de nome de família, as posturas egóicas dentro de uma posição social, do poder. É difícil aceitar. Por isso que Jesus diz que todos serão iguais. Tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo de uma rainha da França. Ela diz assim, como rainha, imaginava entrar no reino dos céus. E chegando lá, encontrei aqueles que eu desprezara na terra em situações melhores do que a minha e ainda teve que pedir ajuda. O que significa isso, essas revelações? Mostrando que não é esse ato nosso de postura, de orgulho, de egoísmo que vai nos dar resultado feliz. A consequência de nós, espíritos da após a morte, depende da maneira como nós vivemos na terra. O que nós estamos agindo uns com os outros? Como é que eu encaro a realidade da vida? Como é que eu encaro a realidade das relações pessoais, sociais? Tem pessoas, por exemplo, que muitas vezes eu encontro e às vezes narram a dificuldade, falando que tem alguma mágoa com alguém. E aí eu pergunto, há quanto tempo? Estou 15 anos magoado. E eu pergunto, mas por que está magoado? Não sei porque eu estou magoado, mas que eu estou magoado, estou. E guarda mágoa, tem outros que ficam 30, 40 anos, chega no plano espiritual, está lá magoado. Todo mundo lá no umbral, né? Mas magoado. O que adiantou ficar magoado? O que adiantou ficar com raiva do outro? O que adiantou ficar pensando mal? Vai ter que reencarnar, aí nasce no corpo, vai ter um problema físico, vai ter um câncer, vai ter um desequilíbrio qualquer, por a mágoa que guardou.
Então, muitas das vezes, a gente tem a fórmula na mão para ser feliz, só que o que a doutrina espírita faz? Ela tira a bengala psicológica. Não tem salvacionismo na proposta espírita. Desculpe eu falar isso, se alguém estava pensando, né? Que vinha um centro espírita tomar passe, assistir palestra, vai chegar bem lá do outro lado. Pode até chegar lá, vão te perguntar, e aí, quantos passes você tomou? Não, tomei 5.900 passes. Tá? E água frutificada? Bebi uns 3 litros de água frutificada. E palestra? Assisti todas, inclusive a do Sidney, assisti várias. Nada disso serve, porque a pergunta vai ser assim, o que você fez com tudo isso que tu recebeu? Se tornou melhor? Ouviu a palestra, chegou em casa, já deu uma arrumadinha nas coisas que ficou para lá, ou então se não conseguiu, pelo menos orou por aquele que tem dificuldade. Então, muitas das vezes, essa proposta espírita, que é difícil de transformar esse conceito, essa teoria numa prática, mas no momento que eu começo a exercitar, não vai melhorar o outro, vai melhorar a mim. Então, essa é a realidade do conhecimento que eu passo a adquirir. Então, o codificador do Espiritismo, o nome dele, Hipólito Leão Denisati Rivaio, ele, então, foi cognominado depois Allan Kardec, devido a uma necessidade. Quem quiser saber a história, né, participa dos grupos de estudos de iniciantes, a casa já está aí organizando, né? Então, Allan Kardec foi uma das reencarnações do professor Rivaio, quando ainda ali nas França mesmo, na época das Galhas, ele era um sacerdote druida, com o nome de Allan Kardec, e ele, então, resolve, a partir do momento que ele começa a estudar e analisar o conteúdo apresentado pelos espíritos, e aí vem aquela questão, não foi Allan Kardec que criou a hipótese para explicar o fenômeno, foi o próprio fenômeno que disse, não é as mesas que falam, porque disseram para ele, as mesas falam, respondem. Elas respondem questões de história, de filosofia, de psicologia. E o codificador disse, até que me prove o contrário, eu não acreditarei, porque a mesa não tem cérebro, não tem o sistema nervoso, não tem capacidade intelectiva. E numa dessas reuniões que ele foi convidado, a mesa entrando em frenesia através da presença de algumas pessoas, ela escreve, através do fenômeno da tipologia, pancadas de acordo com as letras do alfabeto. Ela então diz, não é a mesa que fala, são as almas dos homens que antes viviam na Terra. Então se descortinou uma nova realidade. Então vejam que a hipótese na ciência espírita não foi criada por Allan Kardec. Foi o próprio fenômeno que revela a origem daquele fenômeno. E isso muda toda a maneira de análise que nós devemos fazer a partir do conceito espírita. Então, ele nasceu em 3 de outubro de 1804 e o seu desencarne em 31 de março. Ele, então, se formou em Yverdon, na Suíça, no castelo de Pestalozzi. E nós temos aí, no primeiro momento, a publicação do Livro dos Espíritos, que é a obra básica. Então, se eu quero estudar, entender o Espiritismo, é o Livro dos Espíritos. Posso pegar as outras obras, sem problema nenhum, devo até lê-las, mas se eu quero entender o Espiritismo, é através do Livro dos Espíritos. Inclusive, a gente vai deixar depois aqui um procedimentozinho, como faz para a gente estudar o Livro dos Espíritos. Já que a palestra hoje, como é a primeira vez, a gente vai até às 9 da noite, bem tranquilo, né? Não vai ter problema nenhum. Foi publicado em 18 de abril de 1857. Então, aqui é a data do advento da publicação do Livro dos Espíritos na sua primeira edição, e depois as outras edições foram ampliadas, e hoje tem 1019 questões. Nós temos aí, então, o Livro dos Espíritos, e aqui, no Prolegônimos, que é um segundo a introdução que está em o Livro dos Espíritos, Allan Kardec registra mais ou menos essa frase, dos trechos, né, desse conteúdo. Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então isso não é uma região, não é um país, é a humanidade. É uma proposta universal. Então essa transformação, ela vai ocorrer à medida que esse conhecimento, ele começa então a ser entendido. Então como é que esse processo ocorre? Pelaquela história que eu narrei inicialmente. Aqueles que reencarnam em determinadas regiões, que não têm a probabilidade ou a possibilidade de aprender esses conceitos, deixarão de viver lá e reencarnarão em outros locais para poder aprender. Há uma troca incessante
de locais onde nós viemos a reencarnar, para poder a gente crescer, todos nós. Então, nós somos solidários. Então, o planeta, a Terra, o mundo em que vivemos, não vai se transformar por um único grupo social, por um único indivíduo. É uma transformação coletiva. Então, todos nós somos solidários. Por mais que a gente está longe das guerras, nós fazemos parte desse processo de ajuste do planeta. Como? Vibrando. E se por algum motivo essas crianças bombas, meninos bombas, ou esses indivíduos bombas tiverem que reencarnar em berços, em colos, em seios maternos para a sua evolução, esse processo vai acontecer. Por isso que nós estamos no meio de tantas dificuldades, porque está arrumando a casa. E essa arrumação já existia, já foi avisado desde a época do Cristo. Os tempos são chegados. Então a gente não tem que se espantar. Agora, nós temos que nos fortalecer com conceitos, com conhecimento, nos forrar de proteção uns com os outros, para que a nossa transposição desse mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração, ela seja realmente feita por indivíduos conscientes dessa transformação que acontece. Por isso que vem à tona as situações, seja do próprio seio da terra, como do seio da sociedade, como do próprio seio dos nossos corações, botando para fora as mazelas mais difíceis. Para quê? Para que a gente se ajuste. Porque todos nós somos filhos de Deus. Nós nascemos para a luz e devemos tomar mais luz, a luz que trazemos. Mas enquanto estivermos distanciados desta realidade, nós criamos dificuldade para nós, para o outro, para a sociedade, e até que um dia a sociedade vai se transformar. Então, por isso que os Espíritos dizem, marcará uma nova era para a regeneração da humanidade. E como é que é isso? Vai o Espiritismo sair com a bandeira na rua, dizendo, vamos transformar o mundo? Não. É através de processo individual. Quando eu recolho esse conhecimento, eu tento ser melhor a cada dia. Cada um, em particular, fazendo a sua ação. É uma ação silenciosa, mas ela é profunda, porque ela começa a transformar o seio da sociedade. No próprio Livro dos Espíritos, na introdução, a introdução do Livro dos Espíritos, algumas pessoas falam assim, Sidney, mas para ler o Livro dos Espíritos, meu Deus, é 1019 questão, Jesus. Né? E a letrinha da introdução é aquela letrinha pequenininha, são 17 itens. Eu costumo dizer assim, bota uma lente de aumento que aumenta a letra, né? Aí você pode ler à vontade. Mas lá na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, no item 17, o último item, ele vai dizer assim, é do progresso individual que vai acontecer o progresso social. É quando os indivíduos se modificam, é que a sociedade se modifica. Então há uma necessidade urgente de se divulgar essa ideia. Para quê? Porque primeiro ganhamos a ideia, passamos a pensar sobre isso, depois transferimos para a área do nosso intelecto interno, para a área da sensibilidade e depois para as ações. Mas precisamos luarizar a nossa inteligência, o nosso conhecimento e favorecer aqueles que Deus colocou no nosso caminho com esse nível de conhecimento. Aqui então está estruturado, organizado de uma forma de apresentação ou de publicação das obras da codificação. Então, se eu quero aprender Espiritismo, entender suas nuances, através dessas obras. Está lá o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênesis, que nós vamos mostrar uma integração depois. Aproveitando aqui um slide que o nosso companheiro lá, né, nos cedeu, porque na realidade a gente costuma fazer essa parte desse trabalho aqui em loco, né? Pegar alguém, desencarnar para mostrar como é que o espírito sai do corpo. Mas para evitar isso, né, Rabelo? A gente evita essas coisas, né, para não acontecer. E ele nos cedeu esse PPS, que eu acho muito interessante, tem um passado, né, para as pessoas, porque na realidade nós não somos esse corpo físico. Por mais bonitinho que seja, gente, o corpo mais saradinho que seja, vai ter que deixar. Mas eu não quero. Vai, deixa. Mesmo que depois está lá e tenta deitar para levantar ele, não adianta, mas depois que deitou naquele lugarzinho lá, fica difícil. Então, se isso é uma realidade, o que acontece então quando a gente sai do corpo? Nós trazemos então as nossas características do nosso perispírito. Mas o que é esse negócio de perispírito? Então tem que estudar para entender o que é o perispírito. Porque todas as mazelas da alma, pensamento negativo, a palavra negativa, falar mal do outro negativo, fica tudo gravado no perispírito. E depois a gente adoece e não sabe por quê. E aí quando eu estudo, eu vou ver, meu Deus do céu, foi eu mesmo que criei, não foi culpa de ninguém não. Mas eu tenho uma má formação congênita, né? Eu tenho aqui o meu filho aqui, que ele foi um toureiro da vida passada, né?
E aí o touro pegou ele e deixou ele tortinho até hoje, né? Eu já falo para ele, veio como toureiro para botar a coisa no lugar. Mas o corpo é temporário. Por quê? Porque o espírito não é Down, não é perneta, o espírito não é surdo, o espírito não tem câncer, não tem nada disso. Quem tem é o corpo físico. Ao entender isso, a dor diminui. Eu passo a aceitar a dor com mais tranquilidade. Não porque alguém disse, mas pela resignação, pelo entendimento. Porque eu me vejo dentro de um quadro de ajuste perante as leis divinas. E o mata-borrão, que é o corpo físico, bota para fora aquilo que está desarmonizado por dentro. Através de quem? Do perispírito. Então é preciso estudar, entender o perispírito. Porque aí eu vou começar a perceber. Por quê? Porque na realidade nós, espíritos, somos uma luz. Nós somos filhos da luz e devemos somar mais luz à luz que trazemos. Só que, enquanto esse fenômeno não ocorre, da gente nos perceber como luz, a gente se percebe como uma característica do nosso último perispírito. Eu costumo dizer, como eu dizia o ano passado, né? História nova. Agora imagine se eu tivesse desencarnado agora no meio do caminho, vindo de Florianópolis para cá. Então como é que eu me apresentaria para vocês? Com essa cor aqui, mais ou menos. Meu perispírito moreninho, que tem um perispírito moreninho, tá? Moreninho, desse jeito. Como é que vocês poderiam me reconhecer? E eu ia dizer para a gente, olha, eu morri ali na estrada, não vai ter palestra não, tá? Vocês desculpa, o substituto vai entrar aqui. A metade não ficaria aqui, né? Se parecer um espírito aqui, com certeza. Mas o que é a realidade nossa? E um dia virá com o nosso ente querido, um dia que partir, ele fora do corpo vai falar conosco. Hoje a gente tem medo. Tem pessoas que chegam na nossa casa espírita, que está aqui o nosso presidente, né? Irineu, lá no Moro Humildade, que a gente frequenta, já trabalhamos na casa. Muitas vezes chega lá, faz uma prece para o meu ente querido que está prestes a morrer, e ele, para que ele não aconteça, meu pai. E às vezes está já em processo terminal, doente, no hospital, a morte é quase certa, e pede e tal, a gente coloca o nome, vibra pela pessoa, tudo bem. Passa um tempo depois, a morte acontece, aí a pessoa volta e vem, cara, não dá para vocês fazerem uma prece não para tirar meu pai lá de dentro de casa? Porque aí agora, quando estava no corpo, estava tudo bem. Agora em espírito, eu já não quero mais ver, né, o meu ente querido. Dia virá que essa realidade com os espíritos será normal. Nós vamos ver nosso ente querido, aí chega lá no cemitério e vai dizer, olha, não estou aí não, não adianta olhar no túmulo, não estou aí dentro. E aí isso muda o quadro da sociedade. Mas é preciso que a gente vá construindo, à medida que a gente vai entendendo esse fenômeno. Então, esse conhecimento do espiritismo, que é objeto de estudo da doutrina espírita, é o ponto principal. Então, se eu quero estudar a doutrina espírita e entender, eu tenho que entender essas características. Então, quem mantém a sede das sensações, da percepção e do sentimento é o espírito. Não é o corpo. Eu estou com raiva hoje porque meu fígado não está bom. A raiva é do espírito, não tem nada a ver com o corpo, né? Eu estou com dor de cabeça, por isso que eu te respondi mal. Tem uma coisa que acontece com as senhoras que eu evito de falar. Mas o que acontece? Geralmente a gente coloca a culpa no corpo para explicar uma atitude errada. Quando na realidade, quem ama, quem perdoa, quem odeia, é a alma, é o espírito, é o ser inteligente. É a sede das sensações, da percepção e do sentimento. O corpo e o perispírito é apenas instrumento para expressar aquilo que a alma sente. Então, quem é o foco então de estudo da doutrina espírita? É curar corpos? O passe existe. Ele vai atender a estrutura orgânica dentro da transfusão magnética que acontece dos médios. Ele vai chegar na tessitura do perispírito, porque cada médium, ao aplicar o passe, doa uma parte de si, que é uma transfusão física ou psíquica. Mas quando penetra no campo do halo espiritual de cada ser, a vibração de amor daquele que transmite é para que a pessoa se modifique por dentro. Para quê? Para reter as energias que ela recebeu nas estruturas anteriores, no corpo e no perispírito. Agora, se eu estou aqui, ao receber o passe, ao sair, já começo a pensar algo estranho, já não perdoo quando eu chego em casa, já tenho dificuldade quando eu pego o carro ali que o outro já me fechou, a energia foi embora. E aí depois eu quero, eu fui no centro espírita, não melhorei nada, né? E às vezes não melhorou porque a gente veio com o copo de cabeça para baixo e não soube receber. Agora, quando eu entendo isso, o único que vai fazer essa capacidade de absorver do ambiente onde nós nos encontramos, pela presença dos bons espíritos aqui, somos nós espíritos. Por mais que nós venhamos a falar, palestra e tal, passe,
Mas se nós não fizermos esse trabalho interno, de modificação interna, essas energias que nós recebemos na casa espírita, ela vai ser perdida a partir do nosso comportamento. E André Luiz esclarece, como é que isso funciona então a cura? Porque muita gente aqui fica atrás da cura, vê lá na televisão, né, o pastor curando todo mundo, e aí, lá no espiritismo não cura ninguém, né? Na cura também. Como é que esse fenômeno ocorre? Os espíritos então, junto aos médios, deposita energias positivas de qualidade superior aos médios, porque ainda está ligado ao corpo físico, na estrutura do perispírito. Esta, por sua vez, ao penetrar no organismo, ela vai na estrutura das células sanguíneas. Nós temos aí 6 litros de sangue que corre pelo nosso corpo. Ele, ao começar a circular com os pensamentos positivos, equilibrados, nós começamos então a energizar, limpando o nosso corpo, que o sangue tem essa propriedade de células que não se aproveitam, e ao mesmo tempo substituindo com células sadias. E aí começa então a organizar toda a nossa estrutura orgânica, pela energia que eu recebo, o passe, pelo pensamento positivo, pela ajuda do plano espiritual, e a cura então se processa. Algo às vezes muito profundo de nossas existências anteriores, sem que a gente perceba, sem precisar ninguém ou espírito nenhum estar próximo. Mas quando eu começo a tomar consciência disso, eu saio da casa espírita, em vez de sair para alguma outra situação, eu paro, penso, tento manter as energias, o pensamento, a força, o equilíbrio que eu recebi enquanto eu estive aqui dentro. Se eu vou lá na igreja, funciona do mesmo jeito. Se eu vou em qualquer lugar onde os homens se reúnem para o bem, funciona do mesmo jeito, porque os espíritos estão em todas as partes. Então a doutrina espírita, ela disgerça essa questão que só acontece na doutrina, ou só acontece ali. Ela esclarece. Agora, esses mecanismos é que precisa que a gente estuda para poder entender. Só um item para que a gente entenda como é que acontece, né? Principalmente agora que ocorreu desencarnes, seja através da violência nos presídios, seja o que aconteceu agora aí com os jogadores, né? O retorno ao mundo espiritual. Esse item, esse ponto aqui, é um dos itens que esse estudo está no Livro dos Espíritos, que quando nós estudamos, nós começamos a entender. O retorno dos espíritos ao mundo corporal. Quando o corpo morre, a alma retorna ao mundo dos espíritos, de onde se afastara temporariamente. Onde se afasta temporariamente, reencarna no corpo, vivemos aí 70, 100 anos, dependendo da necessidade, ou outros menos, e depois retornamos à pátria espiritual. Então, a individualidade mantemos, ou seja, a alma possui sua individualidade, ou seja, a gente não perde a nossa individualidade, não deixamos de ser nós mesmos, antes de reencarnar, e a conserva após a separação do corpo. Então, a maneira como eu era aqui, vai ser do outro lado. Ah, mas e agora ele desencarnou, virou santo, virou anjo. Não vira, não. Se era uma pessoa com alguma dificuldade aqui, vai continuar lá do outro lado, né? Então, por isso que muitas vezes, quando o pessoal que viu o filme Nosso Lar ficou preocupado com o umbral espírita. Uns disseram para mim assim, Sidney, umbral espírita é pior do que o inferno católico, né? Com medo lá do umbral. Mas eu costumo dizer o seguinte, não se preocupe que lá no umbral só vai ter gente conhecida, então a gente vai só chegar lá, todo mundo vai estar lá, né? Mas vamos estar com qual a característica do nosso perispírito. E o que vai espelhar no nosso perispírito? Aquilo que eu nutri durante a minha vida na Terra. Ah, mas eu posso melhorar? Pode. Começa a melhorar daqui agora, nesse minuto. Porque as nossas energias geradas é que ficam armazenadas. E sofremos consequências de acordo com nossa ação. A separação da alma do corpo. Com a morte desatam-se os cordões fluídicos, que é o laço fluídico, né? Que prende a alma ao corpo. O desligamento do perispírito, como é que ocorre? É variável para cada um, dependendo daquilo que nós nos retemos ou acreditamos, tá? De acordo com a afinidade da matéria. Então, quanto mais afinidade, quanto mais apego às questões do mundo material, eu vou permanecer. Por exemplo, se eu gosto muito das coisas materiais, então a gente sempre lembra, né? Celular, o carro do ano, nada disso serve lá. Vai querer levar, não adianta. Lá, nem celular pega lá do outro lado. Então, já deixa as coisas aqui. Esse apego a pessoas, a coisas, a ideias, a ideologias, a estruturas mentais, muitas vezes dificulta esse desprendimento nosso. Então, eu tenho que começar a entender
que essa proposta da doutrina espírita é uma proposta de libertação interior. Então, de acordo com a afinidade da matéria, pode ser lento, pode levar dias, semanas, meses, vida toda material e sensual. Então, essa demora de se desligar dessa estrutura orgânica ou perispiritual depende do estado moral da própria alma. E pode ser instantânea, vida intelectual e moral elevada. Madre Teresa de Calcutá, quando ela retorna, quando há o seu desencarne, ela retorna imediatamente ao plano espiritual e já reconhece as suas amigas que a antecederam ao túmulo, consideradas santas pela igreja, e ela então já tem a consciência plena do que estava acontecendo, ou seja, independe da crença, porque não é a crença que dá essa qualidade no plano espiritual, é a ação comportamental da vida. A perturbação espiritual ocorre dependendo da evolução de cada um, por isso que nosso ente querido partiu. A prece, uma boa conduta, uma boa fala, um bom diálogo auxilia, em vez de a gente falar coisas lá, né, que não deveríamos estar falando do outro que partiu. Então, mudar essa visão. Geralmente ocorre, né, essa perturbação pode levar horas, meses e até muitos anos. Então, não dá para afirmar que fulano, ao desencarnar, já vai estar lá, porque depende do estado dele, que só Deus conhece o mundo íntimo de cada um. Tem outros que levam algum tempo. O suicida, por exemplo, aquele que atenta contra a própria vida, ele tem muita dificuldade de se desprender do corpo. Então, por isso que o suicídio não é algo que a doutrina espírita endossa ou venha a orientar, porque não vai resolver o problema. Como a pena de morte, como a eutanásia. Então, veja que o conceito da doutrina espírita me leva a entender os outros conceitos. Por mais que aprove, por exemplo, o aborto, não muda a questão que ele se torna crime, porque o espírito se liga na concepção, aquela alma que vai reencarnar naquele futuro corpo. Mas a lei humana modifica, a lei humana vai se adaptando a cada momento, mas as leis divinas permanecem sempre. E será culpado tanto aquele que é contrário às leis divinas, que poderia agir diferente, mas não agiu. Então, é preciso que esse entendimento passe a ser uma percepção nossa, porque os homens, muitas das vezes, nós criamos situações para justificar o mal depois de feito, para justificar as situações que ocorrem, como se a gente quisesse mudar as leis divinas, e não muda, porque as leis divinas, ela é única. Podemos entender isso, quem quiser entender bem isso, leia no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, o Código Penal da Vida Futura. O Código Penal daqui da Terra dá para entrar com recurso, fazer um monte de coisa. Todo mundo já sabe, né? Mas do Código Penal da Vida Futura, só praticando bem. Não tem outra maneira, né? Apresenta-se de acordo com o gênero de morte, repentina ou violenta ou suicídio. Então, essas características da morte dependem de cada um. E a perturbação do homem de bem, aquele que pratica o bem, nada tem de penosa. Enquanto aquele que liga o mal sofre muito mais com isso. Então, esses são princípios ou estudo, o conhecimento que o Espiritismo nos dá, para que a gente analise o dia a dia, as situações que nos ocorrem, para que a gente construa uma nova visão. Conserva-se calmo, geralmente aquele que é o homem de bem, percebe o que está acontecendo com ele, muitas das vezes recebe, né, a presença daqueles que partiram à sua frente, tem o despertar tranquilo, do outro lado, e aí, né, tem a paz. O conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração da perturbação? Pergunta, né, os espíritos. Então, conhecer sobre essa realidade auxilia? Olha o que os espíritos respondem. Influência muito grande. Então, só o fato de já entender ou tentar entender o mundo espiritual já vai nos auxiliar no mundo espiritual, quando a gente parte para lá. Pois o espírito já compreende a sua situação. Então, compreender a situação antes mesmo de desencarnar, já é uma coisa muito boa. Só que, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Por isso que não existe, fora do Espiritismo, não há salvação. Não, é fora da caridade. Porque não é o fato de eu ser espírita ou conhecer o Espiritismo que está tudo certo. Ao chegar lá, eu vou dizer que eu frequentava a casa de Jesus, né? O pessoal lá vai arrumar um lugarzinho bonitinho lá para mim, não. Qual o bem que tu fez, né? Qual é a tua prática dentro da tua consciência pura do que você realizou?
Então, só para fechar aqui o raciocínio da alma, a alma, o perispírito e o corpo físico, o instrumento da alma. Então, lembrando, a sede das sensações, da percepção e do sentimento está no espírito. Questão 257 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec explica sobre isso. Aqui então é o quadro que Allan Kardec, ao estudar os espíritos, verificou a graduação dos espíritos, verificando os espíritos de acordo com o seu grau evolutivo, as suas características, e nós somos agrupados no plano espiritual de acordo com as nossas características. Está aqui os espíritos da primeira ordem, superioridade absoluta, chamado puros espíritos. Os espíritos da segunda ordem, subdividido em 4 classes: benévolos de sabedoria, sábios de sabedoria e superiores, e os espíritos chamados espíritos imperfeitos, que tem ali 5 classes: espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Então, quando eu estudo aqui, eu fico entendendo como é que os espíritos podem se comunicar. Dependendo do grau dele e aquilo que ele fala, a gente acredita ou não. Mas como é que eu vou poder analisar? Eu tenho que estudar para entender. Então aqui nós temos um quadro. Então por isso que às vezes a pessoa recebe alguma intuição, aí fala: meu anjo de guarda falou para mim. Aí eu pergunto: o que ele falou? Ele falou que eu devo brigar mesmo, né? Anjo de guarda não fala isso. Ou então fala assim: Deus há de me vingar. Mas Deus não vinga ninguém. Então são coisas que a gente ainda tem conceitos de outras crenças e a gente acredita nisso. E os anjos de guarda, um bom espírito, é desse grupo aqui, ó, da segunda ordem. Alguém desse grupo aqui da segunda ordem? Não. Da segunda ordem ali, ó, bondade, qualidade dominante, conhecimento muito amplo, esclarecido, né? Compreende perfeitamente a lei de Deus, trabalho para a harmonia universal. São espíritos que, quando encarnados, dão exemplo de amor, de resignação, de paz. São almas que a gente aqui na Terra até considera que são pessoas assim, né, muito passivas. Mas elas têm tanto amor que ela modifica até a situação onde ela se encontra. Então são desse grupo aqui, ó. E ele nunca sugere o mal, nunca sugere a discórdia, o desequilíbrio. Então, só em saber disso, eu começo a qualificar o meu psiquismo das influências. Vem um pensamento negativo, falando coisa errada, para falar mal da vida alheia, não é desse grupo aqui. É daquele grupo lá de cima. Eu estou sintonizado com aquele pessoal ali. Eu desintonizo, eu desligo o celular mental, psíquico meu, não entra em sintonia. Ou então, se você sentir que tem algum espírito daquele grupo ali falando coisa no teu ouvido, para um pouco, diz assim: ó, não vou dar campo mental à fofoca de espíritos ocupados. Meu filho, vai embora. Porque eles vão embora. Vão com muita tranquilidade. Às vezes, não, demora um tempo, né? Fica um pouquinho mais tempo do nosso lado. Mas muitas das vezes nós temos instrumento para modificar essas influências. E como é que eu faço isso? Estudando, procurando praticar o bem, tomando passe na casa espírita, tomando água fortificada, participando desse ambiente psíquico, porque aqueles que não desejam o bem se afastam quando eu me aproximo do bem. Agora, quando eu tenho conversas vulgares, pensamentos vulgares, atitudes vulgares, atrai espíritos vulgares, sofro a consequência disso e depois não sei como me livrar disso. Então a doutrina espírita é uma doutrina que nos orienta a maneira como eu posso me transformar. Então, para que a gente possa entender e estudar o Livro dos Espíritos esse ano, né? E a gente começa a estudar. Então, se eu quero responder essa pergunta, quem sou? Que eu pego então o Livro dos Espíritos para ler. E aí vocês podem anotar as questões que vai falar sobre esse tema, que é a questão 1 a 1019. Então basta ler a questão 1 a 1019, que vocês vão ter condição de responder essa pergunta com muita facilidade, tá? E se a pergunta for: de onde vim? Tem muita gente que tem dúvida: será que eu vim da onde? Tem uns que acham que veio de Marte, veio não sei da onde, né? Veio de vários lugares. Então, vai lá, estuda. Aonde é que está isso lá no Livro dos Espíritos, né? Que vai estar justamente na primeira parte do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec trata das causas primárias. Ele estuda sobre Deus, sobre o Espírito, sobre matéria, sobre a criação dos homens, a criação do mundo, a criação das estrelas, ou seja, tudo que existe, tá? Bom, aí o que ocorre? Aonde é que vai estar esse estudo, então, para responder essa pergunta? Da questão 1 a 329 e ampliado no livro A Gênese, publicado por Allan Kardec.
Então eu estudo o livro dos Espíritos, da questão 1 a 329, e depois eu vou à Gênesis e começo a fazer o estudo da Gênesis, para entender a primeira parte do livro dos Espíritos. Quando eu faço essa interação e integração com as obras, fica fácil de eu concluir o estudo. É fácil, isso aí dura mais ou menos em torno de 40, 50 anos na nossa vida na Terra, é tranquilo, né? Não tenham receio. Estudo, tá? Leitura a gente faz rápido, mas estudo demora um pouquinho. E se a pergunta é o que sinto, está justamente intrinsecamente estudado ou apresentado esse conceito na segunda parte do livro dos Espíritos, que é do mundo espírita ao mundo dos espíritos, onde Allan Kardec vai tratar tudo a respeito sobre a vida espiritual e a relação com o mundo corporal. Lembra do conceito que eu dei no início? A fundamentação está aqui, na segunda parte. E aí, então, aonde que amplia esse conceito? É da questão 330 a 613 do Livro dos Espíritos, e Allan Kardec ampliou esses conceitos, aprofundou. Ele vai dar, então, uma percepção mais apurada, com detalhes, com prática, com análise de fatos reais, em O Livro dos Médiuns. E aí, então, eu não só tenho a teoria, como tenho também a prática, apresentada pelo codificador. Aí eu vou estudar, eu vou entender. Só para que vocês possam lembrar de um fato que eu já narrei aqui o ano passado, e recordo-me que ainda jovem lá no Rio de Janeiro, embora tenha 25 agora, mas naquela época eu recordo-me que estava lendo o Livro dos Médiuns à noite em casa, e era próximo já da meia-noite, eu lendo o Livro dos Médiuns sozinho na sala, e estava lendo lá, Lugares Assombrados, um capítulo que tem no Livro dos Médiuns que falava sobre lugares assombrados. E eu li assim, não muito confiante, né? Mas estava lendo, e de repente escutei um barulho dentro de casa. Quando eu escutei aquele barulho, eu fiquei preocupado, falei, deve ser algum espírito que quer se comunicar comigo. Mas na realidade, no fundo, a minha vontade era correr para o quarto para dormir. Mas eu falei, não, vou continuar aqui. E fiquei olhando, esperando que havia alguma comunicação. Eu acreditei que era espírito que ia se comunicar comigo. Parei de ler. E nada, fiquei olhando, daqui a pouco lá era uma casa que eu morava na época, num portal assim, na porta, estava meio quebradinho lá do taco, saiu uma baratinha correndo. E aí eu voltei a ler o texto que Allan Kardec sabiamente apresentava sobre os lugares assombrados. Dizia ele, muitas vezes os barulhos insólitos à noite são produzidos por estalidos de madeira, por insetos. Aí eu falei, se eu tivesse lido não tinha me assustado. Então vejam, às vezes a credulidade, que tem assombração, que tem o espírito, que tem isso, às vezes no estudo eu elimino a dúvida, estudando. Porque aí eu vou ver que muitas das vezes eu estou tomando como realidade coisas ilusórias. Então o estudo me facilita. Por isso que é importante o que sinto, né? Que a gente fala, eu estou sentindo isso, sentindo aquilo. Às vezes está sentindo frio, arrepio mesmo, ou calor, e diz que é espírito. Não tem espírito nenhum, né? Às vezes é a própria pessoa mesmo. Por que sofro? Ora, está aqui um ponto. Todo mundo quer saber por que está sofrendo na Terra. Então está aqui a fórmula para saber o porquê do sofrimento. Leia a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, aonde você vai entender a origem do sofrimento. Qual é a origem do sofrimento? É a maneira como nós agimos com Deus, com o próximo e conosco mesmo. É aí que origina a dor, o sofrimento. Se eu estou num processo de ajuste, ou de reparação, ou de expiação, né? Porque quando eu estou no processo de provação, as intervenções elas se modificam. Quando eu estou no processo de expiação, eu vou sofrer esse processo até o fim, porque é um processo de ajuste perante as leis divinas. Então, ao estudar a terceira parte, eu vou então entender sobre a lei de justiça, de amor, de caridade, entender essas leis naturais, e aí eu vou construir um novo conceito perante as leis sociais, as ideologias que existem, os pensamentos que existem na Terra, e vamos verificar, aferir, para ver se está de acordo com as leis divinas. E aonde eu amplio esse conceito, que é da questão 614 a 919, que está lá então no Evangelho segundo o Espiritismo. E por último, se eu quero entender, ali eu sei de onde vim, sei, né, o que sinto, quem sou, por que sofro, e agora, para onde eu vou? Tem muita gente que não, será que esse negócio de umbral existe mesmo? Né? Será que não está enganando a gente, não vai para o inferno mesmo? É bem parecido os dois, tá? Só que o do católico lá,
tem um cara lá que não deixa o povo sair. Mas do umbral espírita dá para sair, tá? Reencarna de novo, né? E ajuda as pessoas. Quem fala isso, gente, brincando eu estou falando, mas quem fala isso é o próprio codificador. Quando ele estuda a quarta parte do livro dos Espíritos, que vai falar justamente o quê? Sobre a consequência do cumprimento ou não das leis. Quais leis? As leis divinas, que está na terceira parte. Veja então que a doutrina espírita é um código moral de comportamento. E eu, estudando o livro dos Espíritos, eu vou entender isso. Não para o outro. O Evangelho segundo o Espiritismo, pô, tá bom para minha vizinha. Tá bom para o meu marido, para minha esposa. Não, é para mim. Para cada um de nós. Né? E aí eu vou modificar. Então, aonde é que Allan Kardec ampliou esse conhecimento? O livro O Céu e o Inferno. Então, aqui está o conhecimento correto do Espiritismo. Para que eu não empreste o Espiritismo aquilo que não pertence à doutrina espírita. Então, a doutrina espírita é uma doutrina de livre exame, mas ela tem uma base. Ela tem uma estrutura de conhecimento. E quando eu adquiro essa estrutura do conhecimento, eu posso ler qualquer obra, que eu vou ter condições de analisá-la e entender se ela está coerente, se não está coerente, se essa prática convém ou não convém, se esse pensamento tem a sua base ou não tem a sua base, porque aí eu passo a entender isso. E esse é um legado que cabe a nós, espíritas, levar para a humanidade. Divulgar. Divulgar que a morte não existe. Coitada da morte. Não tem mais esse poder todo. Porque aí a vida prossegue além da sepultura. Essa é a beleza do conhecimento espírita. E aí vem os conceitos que nós vamos concluindo, né? Que seriam os pontos fundamentais do conhecimento espírita, que a partir do conhecimento eu posso adquiri-lo. Aí o ponto principal é que eu não vou emprestar ao espiritismo práticas estranhas que não cabem mais à doutrina espírita. Por exemplo, rituais de iniciação não cabem no espiritismo. Dança e atos análogos, hinos e cantos de línguas mortas, confecções de horóscopo, exercícios de cartomancia, jogo de búzios similares. Isso não são práticas espíritas, né? Regressão de vidas passadas, administração de sacramentos, batizado, casamento. Tem até algumas pessoas que me convidam para ir no casamento e tal, mas isso não é prática espírita. Isso o espírita vai e faz, mas o espiritismo não tem esse tipo de prática, né? Concessão de indulgências, pagamento e contribuição de qualquer benefício de natureza recebida, né? Benefício prestado, atendimento de interesse para abrir o caminho, vai ficar com o caminho fechado. Não tem abrir caminho aqui. Né? Até o companheiro falava aqui, né? Fazer um trabalho, aqui nem cobra. E se tiver alguém cobrando, fala, porque não pode. Né? Não tem nada que cobrar nada aqui. Né? Objeto de culto exterior, paramentos, uniformes, roupas especiais, altares, né? Então, a doutrina espírita, ela não tem essas práticas. Trazer isso para o espiritismo não qualifica a doutrina espírita. Pelo contrário, reduz esse conhecimento que deve libertar a criatura. Então, a proposta do espiritismo é uma proposta do Cristo. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina da transformação moral em qualquer parte do universo. Quando eu estudo a doutrina espírita, eu passo então a me perceber como um cidadão do universo, filho de Deus e colaborador com esse grande movimento que já está sendo movimentado na humanidade inteira, que é o projeto do Cristo na Terra para a transformação de nós outros espíritos, ainda calcetas do passado, que ainda teimosamente nos mantemos repetindo comportamentos, nos distanciando do bem e nos distanciando de Deus. O dia que despertarmos, nós modificaremos o nosso meio social, a nossa vida particular, a sociedade em que vivemos, o mundo em que habitamos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre na prática do bem. Nós agradecemos o Sidney pela sua explanação e respondendo hoje a alguns questionamentos que ainda trazemos do que é o Espiritismo. Que Jesus te abençoe e que você continue assim, com esse humor, com esse conhecimento, levando sempre a doutrina espírita.